16 de setembro de 2023. Neste sábado, a igreja celebra a memória de São Cornélio, Papa, e São Cipriano, Bispo, mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, vos acolho com a paz de Jesus. Sejam todos bem-vindos a este momento de reflexão da Palavra do Senhor. Hoje nós celebramos esses dois santos que foram mártires da igreja, viveram no século III. Muito bem. Cornélio foi um papa. Cornélio viveu no ano 251. Ele, na verdade, foi perseguido no ano 251. E Cipriano, que nasceu no ano 210, também no ano 252 também foi perseguido. Ambos foram martirizados. Cornélio foi papa, Cipriano foi bispo. Cornélio foi um papa muito acolhedor, e por acolher ele foi perseguido, depois exilado e morto. Nós vemos Cipriano também como um bispo exímio, exemplar. Meus queridos, a festa desses dois santos sempre foi celebrada pela igreja no mesmo dia, porque os dois estão escritos no martiriológio de São Jerônimo, que é um elenco de mártires da igreja. É muito interessante que Cornélio foi sepultado nas catacumbas de São Calixto. Eu estive lá, visitei essa catacumba, lá ele está sepultado. Então, um grande exemplo de pessoas que deram a vida por Cristo, derramaram seu sangue. Hoje a igreja se reveste de vermelho para lembrar o sangue desses homens que fora derramado com coragem, com convicção. Nós vamos meditar nesta manhã, nesta memória litúrgica desses mártires, a primeira leitura que a igreja nos propõe, que é o texto da carta de São Paulo a Timóteo. Hoje o capítulo 1, versículos do 15 ao 17. Caríssimo, segura e digna de ser acolhida por todos é esta palavra: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro deles. Por isso encontrei misericórdia, para que em mim, como primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza do seu coração. Ele fez de mim um modelo de todos os que crerem nele, para alcançar a vida eterna. Ao Rei dos séculos, ao único Deus imortal e invisível, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Que leitura bonita. Hoje nós estamos acompanhando a introdução desta carta de Paulo a Timóteo. E Paulo, ele já começa a carta nesse versículo 15 desse capítulo 1, dizendo que é segura e digna de ser acolhida por todos a seguinte afirmação. Qual afirmação? Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o primeiro deles. Um grande exemplo para nós, Paulo, né, minha gente? O que Paulo está dizendo e que para nós é um grande testemunho nesta manhã? Que a gente precisa olhar para os nossos defeitos. Nós precisamos olhar para a nossa pequenez e nos considerar também como Paulo, primeiro dentre todos os pecadores, que precisa ser salvo, precisa ser elevado, precisa ser edificado, amadurecido. A pior coisa que tem na igreja são pessoas que não se veem necessitadas da graça salvífica que vem de Jesus Cristo.
Se você acha que por seus méritos, por seus esforços, pela sua própria vida, pela sua conduta, você é santo, então você não precisa de Jesus Cristo. Então não precisa de devoção, de penitência, e tudo isso é uma perda de tempo. A penitência, o estar no limiar da igreja, né? O rezar, o ser igreja como um todo, deve ser motivado, tudo isso deve ser motivado pela necessidade que nós temos de nos santificarmos. É aquela frase, meus queridos, que nós devemos levar em conta e hoje colocar no nosso coração. Eu não sou igreja, eu não vou à igreja porque eu sou santo ou porque eu sou perfeito, intocável, irrepreensível. Pelo contrário, eu vou na igreja porque eu preciso me tornar dia após dia, luta após luta, tempo após tempo, eu preciso me tornar mais próximo de Deus. Isso é importante nós termos consciência, porque as pessoas às vezes vão cobrando de nós, né? Que nós sejamos um paradigma humano, paradigma de fé, e de fato nós não somos. Paulo está dizendo assim, Cristo veio salvar os pecadores, né? Os que não prestam, os que precisam ser elevados, e esses Cristo veio salvar, e eu sou o primeiro deles. Nós precisamos nos sentir necessitados da ajuda de Deus, da graça de Deus. Semana passada, na outra semana, nas minhas pregações, eu dizia assim, aqueles que ficam apontando os erros dos outros, você pode perceber, é porque já perdeu a capacidade de perceber que também é frágil tanto quanto o outro. Isso é praxe, isso é uma coisa instante, uma coisa clara e evidente. Nós temos muita gente assim na igreja, que não se percebe como pecador. Eu vou lá, eu sou o santo, eu sou o cara, eu não preciso de Deus, eu sou um exemplo. Tantas famílias se colocam como exemplo de família, depois você vai conhecendo, você vai vendo que na intimidade, na interioridade das pessoas ali não tem nada de exemplo, são todos frágeis. A gente vai percebendo em todas as pessoas fragilidades. Por isso que nós precisamos ser igreja, porque a gente precisa de Deus. E eu sempre digo, quem não leva uma vida de fé responsável é porque não se vê necessitado de Deus. Paulo está dizendo, eu preciso de Deus porque eu preciso ser salvo, porque por conta própria eu já tenho como destino o inferno. É isso que Paulo está dizendo com essas palavras dele. Por conta própria, por meus méritos, por minha iniciativa, por meu esforço próprio, eu tenho garantido o inferno. Eu preciso de Deus, eu preciso buscar a Deus, eu preciso ser servo de Deus, eu preciso buscar nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu preciso ser salvo por Ele. Ele precisa me resgatar. E é só olhar, minha gente, a nossa vida pessoal, nossa vida familiar, a nossa família como um todo. Se não for a mão de Deus, tudo vai descambando, tudo vai se bagunçando, se desordenando, se não é Deus intervir em nosso favor. A gente precisa perceber isso, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, todos percebamos isso. E a gente precisa despertar em nós o desejo de ser igreja, de buscar os sacramentos da igreja, de se confessar, de estar na missa todas as semanas. A gente precisa ter o desejo de buscar isso. É claro que a gente tem um preceito por detrás disso, uma lei que nos exige para sermos católicos isso, mas a gente precisa, de maneira antecedente à lei, ao preceito, a gente precisa se ver necessitado de Deus. Cada missa que eu rezo, primeiramente eu não rezo porque eu sou padre. Primeiramente eu rezo porque eu preciso do sacerdócio para poder estar em Deus. Eu preciso estar ali diante daquele altar. E mesmo assim, tantas cabeçadas, tantas escorregadas, tantas coisas a gente vai
percebendo na nossa vida, na nossa história. Imagine se nós nos distanciarmos de Deus. Imagine. E aí Paulo diz assim: por isso que eu encontrei misericórdia, para que em mim, como primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza do seu coração. Olha que bonito. Por isso eu encontrei misericórdia. Por que ele encontrou misericórdia? Por aquilo que ele falou antes. Eu sou o primeiro necessitado da salvação de Deus. Eu sou o primeiro pecador. Por isso eu encontrei misericórdia, para que em mim, como primeiro, Cristo demonstrasse toda a grandeza do seu coração. Quando nós nos aproximamos de Deus com um coração humilde, tipo assim: Senhor, eu estou aqui, olhe para o que eu sou e aperfeiçoe em mim dia a dia, faça-me aperfeiçoar, crescer, amadurecer. Quando eu me aproximo de Deus com esse sentimento, Deus, na sua grandeza do seu coração, como nos diz Paulo, Ele se mostra para nós. A força de Deus supera a nossa pequenez. Por isso eu digo a você, meu querido, minha querida, nesta manhã desse sábado, celebrando a memória de São Cipriano e Cornélio, bispo e papa, eles se viram também frágeis com o seu testemunho, mas Deus os fortaleceu e o concedeu a eles a glória dos altares. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida pessoal, familiar, as suas preocupações, os seus nervosos, as situações que às vezes te tiram a paz, os seus medos. Nos lancemos nos braços de Deus, e o que é frágil em nós, Ele nos edifica, nos eleva. Eu tenho plena certeza que você apresentou algumas intenções e você tem rezado por essas intenções ao longo de todos esses dias da quaresma que nós estamos rezando. Por que apresentar intenções? Por que fazer penitência? Acender uma vela, que é um sinal, simplesmente. Colocar uma imagem, que é uma foto, um retrato, simplesmente. Por que fazer tudo isso? Porque nós temos que nos perceber necessitados de Deus. Eu preciso de Ti, Senhor. Meus queridos, a mim e a você hoje, que a frase que possa ecoar dos nossos lábios, do nosso pensamento ao longo de todo esse dia 16 de setembro, seja essa frase: eu preciso de Ti, Senhor. Seja essa frase. E aí Paulo continua a leitura e ele diz assim: Ele fez de mim um modelo de todos os que crerem nele para alcançar a vida eterna. Olha, parece até um paradoxo, parece até uma oposição. Primeiro Paulo se assume o primeiro de todos os pecadores. Depois ele disse que ele encontrou misericórdia em Deus e Deus demonstrou sua grande fortaleza, a força do seu coração. Olha que bonito. E agora ele está dizendo que ele se tornou um grande modelo para os que crerem nele. Meus queridos, nós devemos ser modelo não de um farisaísmo que não leva ninguém a lugar nenhum, não de um farisaísmo. Nós temos que ser modelo do quê? Da nossa espontaneidade, da nossa sinceridade, da nossa autenticidade. A gente precisa ser autêntico. A gente precisa ser autêntico. Ser o que a gente é. Não precisa ficar mostrando o que não é. Enfim, ser o que a gente é. É esse o caminho que o Senhor nos aponta. E depois ele conclui esse texto de hoje dizendo assim: ao Rei dos séculos, ao único Deus imortal e invisível,
honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Olha só que bonito o louvor que Deus faz a Deus, que Paulo faz a Deus, e o considera imortal, invisível. Ele eleva ao Pai honra, glória por todos os séculos. Que nos nossos lábios possam ecoar o louvor de Deus. Uma coisa muito interessante e que nos faz aprender bastante. Diante dos momentos difíceis da nossa vida, das provações, as situações que a gente deseja vencer, superar, nós temos propósito nessa quaresma. Tenhamos nos nossos lábios o louvor a Deus, Rei dos séculos, Deus imortal e invisível. Rendamos glória e honra a Deus. A gente precisa se tornar e recuperar muito isso, minha gente. Sermos pessoas de uma linguagem de glória, de louvor de Deus. A gente tem se perdido, a gente tem se esquecido disso. E às vezes o nosso jeito de falar, de nos comportar, nosso jeito de nos expressar já não remete as pessoas mais às coisas do alto. O louvor dos lábios, ele edifica e amadurece todas as nossas dimensões existenciais. Isso é muito importante. Enfim, meus queridos, diante de todos vocês, vou concluir essa reflexão breve de hoje, desse sábado. Alguns pontos para nós meditarmos de maneira resumida. Primeira coisa, nos percebermos necessitados de Deus, pecadores que precisam de Deus. Segunda coisa, perceber que nós encontramos misericórdia em Deus e que Deus, na nossa fragilidade, Ele demonstra toda a grandeza do seu coração. Terceira coisa, percebemos que a partir da nossa amizade e intimidade com Deus, nós precisamos ser modelo para as pessoas com quem convivemos. Não um modelo de angelical, um modelo, de moralismo ou de alguma coisa que nós não somos e vivemos, mas um modelo de autenticidade, de pessoa que está buscando a Deus. E terceiro, que o louvor de Deus esteja sempre em nossos lábios. Sempre em nossos lábios. Deus, Ele vem na nossa fragilidade demonstrar a sua grandeza, a grandeza do seu coração, a sua força. A grandeza e a força de Deus nos eleva, supre nossa fragilidade. Essa é uma verdade estupenda, que isso alegre o nosso coração. Desejo um sábado abençoado a você, um fim de semana cheio da graça, da paz, da proteção que vem de Deus. Força e coragem, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, vossas famílias, trabalhos, estudos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, meus queridos, sempre, Deus está no comando de tudo. Nos encontramos segunda-feira, se assim Deus permitir. Até mais, queridos. Deus abençoe vocês.